Bom dia, eu sou a professora Cláudia Henschel, responsável por algumas disciplinas do curso de Psicologia e coordenadora do Laboratório de Investigação das Psicopatologias Contemporâneas. E eu tenho uma pergunta que esses tempos de pandemia têm colocado assim, de forma mais urgente. E essa pergunta é uma pergunta sobre os nossos dias, sobre o que serão os nossos dias no marco da Covid-19. Bom, e o que a psicanálise tem a ver com isso, né? Então, assim, eu andei lendo algumas referências, como, por exemplo, o do Zizek, que defende no artigo "Coronavírus é um golpe no capitalismo ao estilo Kill Bill e poderia conduzir à reinvenção do comunismo". Esse artigo foi escrito por ele em 27 de fevereiro de 2020, onde ele vê a possibilidade de um comunismo reinventado após a Covid-19. Eu, no entanto, não sou muito otimista com relação a isso e convido vocês a um outro exercício de pensamento, retomando o que a história nos oferece e que bate diretamente na nossa porta. Para isso, eu vou retomar um espaço de tempo de 100 anos, entre 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e 2020, com a erupção da gripe pela Covid-19. Nesse meio tempo, a gente tem aí alguns marcos históricos importantes, como, por exemplo, além da Primeira Guerra Mundial, em 14, a Grande Depressão Econômica, com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 39, a crise do subprime em 2008 e a irrupção da gripe pela Covid-19 em 2020. Então, nós temos nesse espaço de tempo 2 guerras e pelo menos 3 grandes crises do capitalismo. Eu vou retomar esse período, portanto, para pensar que nada garante que a hipótese de Zizek se realize. E para isso eu vou usar também um pouco de Freud e de elementos da nossa história. Após o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes impôs sanções duríssimas à Alemanha, concentrando nela a única responsável pela guerra, pelo que ficou conhecido como o Grande Inferno. Enquanto isso, os Estados Unidos era o maior credor do mundo, concentrando mais de 42% da produção mundial. A Alemanha, com o Tratado de Versalhes, passa a dever 33 bilhões de dólares da época, tornando-se uma economia extremamente vulnerável. A hiperinflação atingiu em cheio a sociedade alemã, a ponto de chegar ao valor de 29.607%. Só para vocês terem uma ideia, se um produto nessa época custasse hoje um marco alemão, amanhã ele passaria a custar 29.608 marcos alemães. O desemprego era em massa. A moeda alemã, com isso, é reduzida a 0. Com isso, ocorre também o desaparecimento das poupanças privadas. Essa situação é retratada com a maior precisão possível por Freud em Linhas de Progresso da Técnica Psicanalítica, onde, diante das autoridades do exército alemão, ele denuncia que a miséria seria tão epidêmica quanto a tuberculose no final da Primeira Guerra Mundial, e que veríamos pelas ruas pessoas sem moradia, sem renda, sem trabalho. Isso em 1918. A Alemanha, para poder pagar a dívida da guerra imposta pelo Tratado de Versalhes,
se endivida com os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, em 1923, a Alemanha possuía 28% da sua população de desempregados. E é nesse quadro político-econômico que ela se endivida com os Estados Unidos. Em 29, o que nós temos é a grande crise do capitalismo, a grande interrupção do primeiro processo de globalização mundial conhecido na história, com o crash da Bolsa, o crash da Bolsa de Nova York. Com isso, o que ocorre é a fragilização dos empréstimos concedidos pelos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o efeito disso na Alemanha é a subida para 45% da população de desempregados. Para vocês terem uma outra ideia, 85% dos membros do Partido Comunista Alemão eram desempregados, de modo que aquilo que Freud havia previsto em 1918 se concretiza, para nosso horror, em 1932. 45% da população alemã desempregada. O fortalecimento do Partido Alemão dos Trabalhadores, que deu origem ao Partido Nazista, ocorre nessa época. Para vocês terem uma ideia, Freud, no contexto dos anos 30, redige um texto terrível chamado O Mal-Estar na Civilização, onde ele já coloca a problematização das atitudes agressivas entre os seres humanos no laço social. Freud foi bastante criticado por essa visão que ele apresenta da humanidade, mas isso em breve se concretizaria. Na verdade, ele já havia testemunhado o acirramento do antissemitismo europeu, em específico na própria Alemanha, pela defesa do fechamento dos mercados e pela defesa da expulsão de todos aqueles que não eram alemães. No caso maior, os judeus. A gente pode depois, em algum outro momento, falar um pouco da questão judaica na Alemanha, que Freud comenta num texto sobre a Primeira Guerra Mundial, intitulado Reflexões sobre os Tempos de Guerra e Morte. Mas nesse momento eu deixo registrado apenas isso, que a questão judaica, ela compõe a política nazista de recuperação da economia alemã. Hitler assume em 1934. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu nessa época, se nós tínhamos em torno, em 32, de 6 milhões de desempregados na Alemanha, em 39, apenas 7 anos depois, esse número desce para 100 mil desempregados, por um grande programa imposto por Hitler de reindustrialização e rearmamento, com forte, como eu já falei, orientação racista, ampliando, portanto, o movimento antissemita que já existia na Europa desde o final do século XIX. Eu conto essa história em 9 minutos, só para que vocês tenham uma ideia que uma crise no capitalismo não leva necessariamente a novos tempos. Pode, inclusive, levar a tempos que nós já conhecemos uma vez na história mundial. No caso, o nazismo. Em algum outro momento, nós podemos conversar sobre a questão judaica na Alemanha e sobre o que foi o Tratado de Versalhes, no contexto da Primeira Guerra Mundial, onde o antissemitismo já impunha suas raízes. Até lá!